Olá galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a um assunto bem interessante que foi o assunto de traqueostomia. Algumas semanas atrás eu gravei um vídeo falando das indicações da via aérea inferior, via aérea baixa, indicação de traqueostomia. E foi um vídeo que teve bastante visualização, então eu creio que foi um assunto interessante. Então, agora eu vou falar o sentido inverso do vídeo, que é o processo de decanulação. Então, de cara, logo esse processo de decanulação é algo, assim, tem muito protocolo. Então, se você observar, tem vários artigos mostrando alguns protocolos. Então, não tem nada assim muito, faça isso ou faça aquilo. Então, depende muito da rotina da sua unidade. Se você pegar na sua unidade e conversar em equipe multi, você vai ver que você vai criar um protocolo da unidade, se esse protocolo já não existe. Então, de cara, não tem um protocolo definido para você fazer direcionar, ou seja, aquele protocolo é o correto, aquele protocolo é o incorreto, então não existe isso. Basicamente, existem sugestões de protocolo. E número dois, acho que a coisa mais importante é equipe multi, ou seja, o processo de decanulação envolve tanto a parte médica, a equipe fisioterapêutica, a equipe da enfermagem e a equipe da fonoaudiologia. Então, todo mundo tem que estar junto em prol do paciente. Para discutir um pouco esse tema, eu vou usar um artigo do grupo italiano da Claudia Ricci, de 2017, se eu não me engano. São critérios, um protocolo que ela utilizou para a decanulação do processo então, de a retirada da traqueostomia em pacientes que tiveram alguma injúria cerebral. De cara é o seguinte, gente, quem é o paciente que vai entrar então em um processo de decanulação? Número 1, paciente que não precisa mais de ventilação mecânica por pelo menos 48 horas, incluindo o período noturno, ou seja, se aquele paciente ainda está fazendo reexpansão, ou aquele paciente está ainda dormindo na ventilação mecânica, não é o paciente que vai entrar no processo de decanulação. Então ele tem que estar livre, independente da ventilação mecânica, em respiração espontânea de forma completa, por pelo menos 48 horas. Esse é o ponto número 1. Número 2 é o cuff seco, ele tem que tolerar o esvaziamento do cuff. Se o cuff não está seco, não tem muita ideia para evoluir um processo de decanulação. E tem que tolerar o cuff seco. Por quê, Mário? O cuff seco vai começar alguns testes depois, que vai ser para patência, proteção de vias aéreas, capacidade de deglutição. Então isso é muito importante. Terceiro ponto é, basicamente, o que eu falei agora, proteção e patência de vias aéreas. Ou seja, você vai avaliar se seu paciente tem capacidade de manejar secreções, se tem capacidade adequada de proteger vias aéreas com uma boa tosse e como está o volume de secreções, a necessidade de limpeza ali daquela via aérea. Outro ponto importante é o número de aspirações, ou seja, se aquele paciente está necessitando de várias aspirações, mais de 2 ou 3 aspirações no período de 8 horas, esse paciente ainda está muito secretivo. Então, repensar ali se o processo de decanulação está no tempo adequado. E tudo isso, essas indicações, esses sinais aí, tem que ser avaliado com sinais de tolerância e intolerância. Como está a saturação do seu paciente, tem sinais de hipoventilação, tem sinais de perda de proteção de via aérea, tem sinais que ele não está conseguindo manejar secreções. Isso é bem interessante. E a parte muito importante agora é a equipe da fono. Você tem que chamar a equipe da fono ali para estar junto com você, porque o processo disfágico, equipe médica e fono tem que caminhar lado a lado, ou seja, se não tem uma equipe de fono ali ligada, vai ser bem difícil ali você também evoluir seu paciente para dieta oral, se não tem aquele manejo da disfagia. E sabemos que pacientes críticos ali, como a gente está observando agora na pandemia da Covid-19, pacientes que evoluem para traqueostomia, o processo disfágico ele é persistente. Então, sem equipe da fono, é bem difícil a gente conseguir uma avaliação e de forma adequada um sucesso nesse processo de decanulação. Vou falar um pouquinho sobre o artigo, que ela colocou. Claro que é um protocolo bem legal, assim, porque eles têm bastante recurso, e depois eu falo qual é a minha rotina, e o que a gente utiliza na minha unidade e quais são as nossas taxas de sucesso no processo de decanulação. Então, basicamente, ela usou a mesma coisa que eu falei no começo ali. Então, não necessita de ventilação mecânica, tá com cuff seco. Então, tem essas duas coisas aqui. Vamos para o próximo ponto. O ponto inicial do protocolo da Cláudia era o seguinte: tolerar ali o tamponamento, o fechamento da cânula por um período de 72 horas, alguns estudos de 24 horas. Então, ele consegue tolerar uma oclusão pelo menos 72 horas. O segundo ponto sênior, o ponto principal ali, era conseguir manejar as vias aéreas, ou seja, controle ali de secreções, uma boa tosse e controlar o processo ali disfágico. A gente vai falar como é que ela fez isso. Então, basicamente, o que ela fez?
Então, a tosse, ela avaliou com um corte de 160 litros por minuto. Pegou um peak flow, avaliou o seu paciente ali, o pico de fluxo expiratório, um corte maior ou igual a 160 litros. Dessa forma, o paciente tinha uma boa tosse, uma capacidade ali de tossir, de proteger a via aérea. Outra coisa que ela avaliou foi a capacidade voluntária de tosse. Isso também é muito importante. Por quê? Seu paciente só tosse se ele for estimulado por um agente externo, que seja físico, ou por um agente inalatório. Ele tem a tosse irritativa. Como é que ela fez isso? Ela pegou um agente nebulizado ali, um inalatório, melhor dizendo, colocou em processo de nebulização por 15 segundos. Repetiu 3 vezes, dando um descanso de 60 segundos. Dessa forma, ela observou se o paciente dela tossia quando ela recebia aquele agente ali tossígeno, que basicamente era ácido cítrico, se eu não me engano, que ela utilizou. Se o paciente tossia pelo menos por 2 vezes nesse processo de reação ao agente tossígeno, ele tinha sim uma tosse irritativa adequada. Isso é muito importante, porque tem pacientes que não têm essa tosse irritativa. Só quando você vai lá estimular com uma sonda ou com até mesmo na fúcula, com o dedo, e o paciente tosse de uma forma mais mecânica. Mas será que ela tem a tosse irritativa por algum agente? Isso também é importante. Foi dessa forma que ela avaliou. A segunda coisa é aguentar um tamponamento de 72 horas. É um período bem longo, tem protocolos menores de 24 ou de 48 horas, mas utilizaram 72 horas. Outra coisa que eles utilizaram foi a forma de deglutição, a capacidade de deglutição. Então, tinha uma equipe médica, equipe de fono, eles avaliaram por broncoscopia ou fibroendoscopia a capacidade de deglutição. Como é que eles avaliaram? Eles tinham uma escala chamada, se não me engano, é Penetration Aspiration Scale, que é uma escala de avaliação de disfagia, capacidade de deglutir ou capacidade de aspirar conteúdos líquidos e alimentos. Então, o grau 1, eu vou deixar depois aqui em cima essa escala, o grau 1 é o paciente totalmente sem capacidade, é totalmente capaz de deglutir, ausência de disfasia. De 2 a 5, ali um nível ali mais, uma dificuldade de engolir. E acima de 5, ali o paciente já tinha sinais de broncoaspiração. É uma escala que basicamente eles observam por fibroendoscopia, se tem alimentos em algumas partes da via aérea, a capacidade de limpeza ou não, ou capacidade realmente de aspiração, ou seja, não tem defesa, não tem proteção, manejo de vias aéreas. Eles utilizaram também o Blue Dye Test, que é o teste do corante ali. É um teste até um pouco ali de discussão na literatura, se usa, se não usa, mas muitos protocolos não utilizam ainda o Blue Dye Test. Basicamente, utilizar um corante ali, observar o aspirado traqueal. Se naquele período ali de 12 horas, com 3 aspirações de 4 em 4 horas, observar se tem um corante. Se tiver o corante, há sinais de broncoaspiração. Na ausência do corante, a ausência de broncoaspiração, mas esse teste também já tem algumas discussões na literatura. Outra coisa que ela observou foi um número de aspirações. O que é isso? Ela observou se no período de 8 horas, quantas vezes o paciente era aspirado. Ou seja, se o paciente aspirou mais de 2 vezes, esse paciente possivelmente tem um volume de secreção aumentado e possivelmente isso pode ser um atrapalho no processo de decanulação. A saturação, que é uma coisa bem, um conflito, principalmente agora na pandemia da Covid-19, a gente tem alterações da arquitetura do parênquima pulmonar. Então, o paciente às vezes pode ficar hipoxêmico por um tempo e não necessariamente ele não precisa ser decanulado. Ele pode ser decanulado e voltar ali para um dispositivo de oxigenoterapia de baixo fluxo, como um catéter nasal, como aconteceu várias vezes na minha idade. O paciente dependia ali de uma dependência de oxigênio, foi decanulado e foi para o catéter nasal. Mas é muito importante observar sinais de intolerância, era isso que ela queria dizer. Então, ela observou a saturação periférica e sinais de hipoventilação, que era de saturação ou sinais de hipoventilação e desconforto, o paciente era interrompido do processo de decanulação. Nível de consciência, tá, gente? Isso aqui era muito importante. Os protocolos maiores, os estudos mostram uma escala de coma de Glasgow ali maior que 8 pontos, tá bom? Para o paciente iniciar ali um processo de decanulação, claro, associado a essa proteção de vias aéreas. E também tinha um ponto máximo bem legal aqui no estudo dela, que era na fibroendoscopia, eles avaliavam o lume da via aérea, se tinha estenose ali de via aérea. Então, eles consideravam estenose quando o lume era menor que 50% o lume da via aérea. Então, isso era um ponto também negativo para o processo de decanulação. Se eu não me engano, eles avaliaram 57 sujeitos e só 3 deles falhar ali o processo de decanulação. Então perceba que é um número realmente bem baixo. Se você seguir critérios adequados, a chance de sucesso no processo de decanulação é bem alta. Mas o que eu preciso? Encontrar o paciente certo, adequadamente, e uma equipe multi. Basicamente, esses 2 pontos são importantes. Na conclusão do estudo da Cláudia, ela viu o seguinte, o que era importante? Então, o tamponamento, a tolerância ao tamponamento, ela colocou 72 horas,
A avaliação de patência e proteção de vias aéreas, que é uma tosse, uma capacidade de deglutição adequada, isso aqui é muito importante, então a equipe multi tem que estar ligada. E número 3, o teste do corante azul, ou seja, o paciente passou ali no Blue Day Test. Então, na minha unidade, na rotina, nós utilizamos basicamente isso: capacidade de tamponamento, o nível de consciência, capacidade de manejo de vias aéreas e deglutição. Esses 4 pontos iniciais ali eram o suficiente ali para ter uma alta taxa de sucesso no processo de decanulação. Então, bem legal, encontre o paciente certo, vá caminhando com aquele paciente em equipe multi, não faça sozinho, que tenho certeza que vai dar certo. Então, não esqueça os pontos, tá bom? Tamponamento, paciente capacidade de tolerar um tamponamento, manejo de vias aéreas, tanto com tosse com capacidade de deglutição e sem sinais de intolerância ou broncoaspiração. Gente, valeu, esse é o nosso vídeo de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.